Clique em Avançar e defina o nome da tabela, se necessário. Informe se a chave primária será ou não atribuída pelo aplicativo. Clique novamente em Avançar. Selecione a opção Modificar a estrutura da tabela para observar os resultados dos atributos aplicados. Clique sobre o botão Concluir. A estrutura da tabela é exibida em sua tela. Nos campos referentes às descrições, digite as informações dos dados que deverão ser introduzidos na tabela. Para salvar a estrutura da tabela recém-criada, clique sobre o botão Salvar. Para retornar à janela Banco de Dados, clique sobre o botão de fechamento da tabela. Tabelas de categorias diferentes com conteúdos distintos podem ser criadas através do assistente de tabelas. Os exemplos a seguir demonstram a criação de uma nova tabela denominada Produtos. Observe. Clique sobre o botão Novo. Selecione Assistente de Tabelas e clique em OK. Selecione Produtos na lista Tabelas de Exemplo. Insira os campos que julgar necessário para a inserção de dados da tabela, selecionando cada um deles e clicando neste botão. Clique em Avançar. Para este exemplo, são mantidas as opções padronizadas como se encontram na tela. Clique novamente em Avançar. Esta tela demonstra a interligação dos dados entre as duas tabelas distintas. Clique sobre este botão para confirmar os relacionamentos existentes entre as tabelas. O campo responsável pelo relacionamento entre as duas tabelas refere-se ao armazenamento de códigos de fornecedores nos exemplos. Neste caso, marque esta opção e, em seguida, clique sobre o botão OK. Clique sobre o botão Avançar. Selecione a opção Modificar a estrutura da tabela para verificação dos atributos inseridos e clique sobre o botão Concluir. Na estrutura da nova tabela, defina os campos referentes à descrição dos dados como preferir. Em casos de tabelas relacionadas, as descrições devem seguir um padrão razoável de inserção. Os atributos inseridos em cada tabela constituem-se nos mais importantes elementos do banco de dados. Os tipos de campos aplicados definem as características dos dados introduzidos. Como exemplo, campos numéricos são entendidos pelo aplicativo como elementos para cálculos matemáticos. A inserção de valores numéricos em campos de texto não possibilita operações matemáticas. Os campos a serem inseridos em uma tabela devem ser normalmente criados a partir do modo de estruturas. Suas divisões são as seguintes. Texto. Os campos deste tipo aceitam qualquer tipo de entrada, porém, em inserções de números ou datas, o conteúdo não poderá ser utilizado para cálculos. Os campos do tipo texto permitem a entrada de até 255 caracteres. O tamanho padrão é de 50 caracteres. Memorando. Também aceita a inserção de todos os tipos de dígitos sem permitir aplicações matemáticas. Normalmente utilizado para inserir observações em registros que excedem o número de 255 caracteres. Sua capacidade de inserção é de 64.000 caracteres. Número. Para preenchimento com valores numéricos. Podem ser normalmente aplicados matematicamente. A inserção números de alto grau de exatidão não são aconselháveis neste tipo de campo. Moeda. Permite o preenchimento com dados numéricos com casas decimais evitando o arredondamento de valores. Este campo encontra-se pré-definido para no máximo de 15 dígitos à esquerda do separador decimal e 4 à direita, indicado para a inserção de números com alto grau de exatidão. Data e hora.
Este tipo de campo é diretamente ligado ao painel de controle do Windows para permitir a atualização da data e hora automaticamente sempre que alterados a data e a hora no sistema utilizado. Autonumeração. Recebe automaticamente numerações sequenciais em incrementos de 1 normalmente. Os números são adicionados à medida que novos registros são iniciados, funcionando como um contador. Sim/não. Campo do tipo lógico, onde as respostas serão sempre do tipo sim/não, verdadeiro, falso ou ativado, desativado. O campo armazena 1 para sim, verdadeiro ou ativado e 0 para não, falso ou desativado. Objeto OLE possibilita a inserção de objetos ou arquivos binários criados em outros aplicativos dentro do banco de dados. OLE é a sigla em inglês para encaixe e ligação de objeto. Os objetos são atualizados no arquivo de banco de dados quando sofrem alterações no aplicativo de origem. Hiperlink. Palavras com este atributo permitem acesso direto a outros arquivos, locais dentro de arquivos ou páginas no formato HTML na internet, bastando para isso apenas um clique sobre o objeto. Assistente de pesquisa. Cria campos que permitem ao usuário escolher valores a partir de outra tabela ou de valores de uma caixa de combinação. A escolha desta opção na lista de tipos de dados inicia um assistente que define o valor para o usuário. É possível criar tabelas sem a utilização do assistente